Oi, pessoal! Hoje eu queria falar com vocês sobre o caso do Robinho. O caso do Robinho, né? Ele foi principalmente preso e julgado graças às ligações que ele fez com os colegas dele. Então eu queria falar sobre isso com vocês hoje. Vem comigo? Oi, se você já me acompanha, que bom que você está de volta. E caso você ainda não me conheça, o meu nome é Malu, eu sou pedagoga, estudante de psicologia e aqui no canal a gente aborda temas como inteligência emocional, autoconhecimento e também sobre educação. E por que eu escolhi trazer o caso do Robinho para o nosso canal hoje? Eu passei o dia de ontem ouvindo todos os grampos que fizeram das ligações dele com os amigos dele, com as pessoas que também estavam envolvidas no caso. E várias coisas assim mexeram muito comigo e eu queria trazer para debater aqui no canal, já que o nosso canal é um canal de trocas. Não vou trazer aqui também o caso do Daniel Alves, que é igualmente muito grave e também deve ser falado, porque eu não estudei e ouvi tudo na íntegra como eu fiz no caso do Robinho, né? E o que eu queria falar com vocês sobre o que eu ouvi? Antes eu queria dizer para vocês também que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo que mostra todos esses grampos e todos os áudios. É muita coisa, foram 6 vídeos que eu vi, cada um tem em média 40, 50 minutos. Então, assim, é muita prova que tinha contra ele e tudo que ele mesmo foi criando junto com os amigos dele, assumindo e conversando durante um ano sobre o que tinha acontecido na boate. O que me deixou mais assustada nesse caso e ouvindo os áudios dele? No primeiro momento foi ele fazendo escárnio da situação. Então, assim que ele sabe que ele vai ser, que tá correndo na justiça, o que aconteceu na boate no dia, ele ri. E ele fica achando muita graça, de tipo, isso nunca vai respingar pro meu lado. Eu não fiz nada. E ele repete que ele não fez nada em vários e vários e vários áudios. Mesmo falando com pessoas que estavam presentes e sabiam que ele tinha feito alguma coisa. Mesmo assim, ele dizia que não tinha feito nada. E nessa época, ele não sabia que o celular dele estava sendo gravado as ligações. Então aí já é um alerta vermelho que eu fiquei pensando assim, gente, isso é muito assustador, porque ele de fato não acreditava que ele tinha feito alguma coisa criminosa, alguma coisa demais, porque ele verbaliza isso várias vezes. Eu não fiz nada, eu não toquei nela, eu não tenho nada a ver com isso. Então ele de fato verbaliza isso várias vezes, inclusive para pessoas que estavam no local, que viram o que aconteceu. Então ele vai falando isso várias e várias vezes. Você no início fica até achando que ele não participou mesmo da situação. E aí no decorrer desses áudios e gravações ele vai assumindo algumas coisas que ele fez. Então um dia uma pessoa vai falar, a pessoa colocou a boca lá no seu... Eu não sei o que eu posso falar e o que eu não posso falar aqui que pode... O nosso vídeo pode sair do ar, né? Enfim, a pessoa fez oral em você, não sei o quê, e aí ele ri e ele fala, mas isso não é sexo. Então, a partir daí a gente já vê que ele não entende nem o que é sexo, o que não é. E ele se contradiz em vários momentos desses áudios. Em determinados momentos ele fala que ela, para julgar ele, para poder acusar ele, ela estava bêbada demais, ela não vai lembrar, porque ela estava muito louca. Aí, para isso, ela não é capaz de ser uma pessoa que estava consciente, que tinha noção dos atos dela, entendeu? Quando é pra denunciar, aí não, ela estava muito louca, ela não era capaz de fazer isso, porque ela não tinha nem consciência do que estava acontecendo com ela. Mas, quando é para dizer que eles fizeram alguma coisa sim com ela e que foi violência, que foi forçado, aí eles falam, não, mas ela estava consciente, ela não tinha bebido tanto assim. Ela queria, ela antes estava dançando com todo mundo, ela dançava com um, dançava com dois, ela estava consciente. Então, assim, ela estava consciente ou não estava? Por que ela estava consciente para poder ser uma coisa consentida, mas ela não está consciente para denunciar e para dizer que foi uma coisa que ela foi forçada de alguma forma e tal. Para isso ela não está consciente, mas para isso ela tá. Vocês entendem que é uma coisa que não faz sentido, né? E ao mesmo tempo você vê que eles falam isso assim de uma forma tão aberta que no fundo eles acreditam mesmo nisso, sabe? De, eu não vou ser julgado porque ela bebeu. E a gente sabe que na sociedade, quando a mulher ingere bebida alcoólica, quando a mulher tá fora de si,
Ah, e o problema foi dela, ela quis, entendeu? Ela procurou, ela tava ali naquele ambiente querendo se divertir no meio de homens, entendeu? Então, o não que vier depois é inválido. Ela queria, entendeu? Mas ao mesmo tempo, ela não estava consciente o suficiente para depois poder me denunciar, porque ela estava louca, sabe? Então, isso é bem assustador. E aí, no decorrer dessa gravação, desses grampos, ele vai assumindo mais coisas e o tempo todo aquela coisa dele ter certeza absoluta que ele vai sair impune, que quem vai ser julgado é um ou outro, que foram os que, de fato, fizeram penetração com a garota, então ele acredita que isso sim, a pessoa vai ser prejudicada, mas no caso dele não, porque ele não fez nada, entendeu? Assistir para ele e não tentar proteger aquela mulher ali que estava vulnerável, para ele isso não importa. Ele não está participando de um crime, se ele está assistindo um crime e não está fazendo nada para impedir. Na cabeça dele, isso não é nem um pouco criminoso. Na cabeça dele, botar na boca de uma pessoa que está super alcoolizada e que não vai responder por si no dia seguinte, a ponto de não saber ou não se ele estava presente, se ele fez alguma coisa, tá tudo bem, isso não é nada, entendeu? Isso não é uma coisa importante, relevante. Se fosse o contrário, com certeza seria, né? Se fosse um homem fazendo isso com ele, gravando, enfim, com certeza aí ele seria vítima, né? Mas eles não conseguem se ver nesse local. E o momento que eu fiquei mais assustada em todas as gravações que eu ouvi foi no final, numa das últimas gravações, porque ele começou a desconfiar que podia ter grampo nos telefones, então ele parou de falar as coisas por telefone. E aí eu queria até parabenizar a polícia da Itália, porque eles foram, assim, geniais. Primeiro por não ter ignorado a vítima e ter cuidado de todas as provas de uma forma muito cuidadosa. Eles ouviram essa mulher, que é o que deveria ser feito em qualquer lugar. E eles logo grampearam os telefones, porque eles sabiam que assim que eles começassem a chamar essas pessoas para depor, eles iam se comunicar. Então, eles foram muito inteligentes nesse quesito. E eu espero que outras autoridades possam fazer o mesmo, possam replicar o que foi feito ali, porque foi, de fato, uma investigação muito cuidadosa, muito bem feita, muito articulada. Então, voltando. Quando o Robinho e os colegas dele começaram a perceber que eles podiam estar sendo grampeados e as ligações poderiam estar sendo gravadas, eles pararam de se comunicar por telefone. Mas a polícia, inteligentemente, colocou também uma escuta no carro dele. E aí, nesse momento, teve um momento que mais me assustou. Por quê? Tem um momento que o Robinho tá sozinho no carro dele e ele reza. Quando as coisas começam a se fechar, que a mulher dele já tá sabendo o que aconteceu porque a polícia foi na casa dele. Então, quando ele começa a perceber que o negócio realmente tá ficando feio pro lado dele, ele reza no carro. E aí ele não sabe que tem um escuta e ele não está falando propriamente com uma pessoa ali, ele está falando com Deus, então ele pode falar o que ele quiser, ele poderia assumir tudo que ele tinha feito e pedir desculpa e se arrepender de fato. E ele fala para Deus para proteger ele de todo mal, proteger ele dos erros que ele mesmo cometeu, mas ele fala e ele promete que ele nunca mais vai se relacionar com outra mulher que não seja esposa dele. E é isso. Ele não pede desculpa pelo que ele fez com a mulher, ele não fala que se arrepende, ele não pede para que essa mulher tenha paz na vida dela e que consiga viver de uma forma melhor e tal. Ele não fala do assunto, nem com Deus ele fala assim, meu Deus, o que eu fiz? Desculpa, Senhor, pelo meu erro e eu me arrependo muito. Ele não fala isso. Mesmo quando ele está numa conversa íntima com o espiritual, o que ele acredita, o que ele acha que é superior e que pode de fato perdoar ele. Nem nesse lugar ele coloca o que de fato aconteceu ou ele sente culpa pelo que aconteceu. Isso é assustador, porque isso mostra que ele não viu em nenhum momento, até agora, que ele está preso. Eu tenho certeza que ele ainda não entendeu a gravidade do que ele fez. E isso é muito assustador. Ele ainda não entendeu o que ele fez de errado.
Ele ainda não entendeu o que isso gera numa mulher, ele ainda não entendeu por que isso é tão grave, ele não entendeu que isso foi criminoso. Ele acha que ele está sendo injustiçado, que está errado o que está acontecendo, que ele merece um perdão fácil. E que o erro dele foi ter traído a esposa dele, sabe? Que é isso, o erro dele foi esse, e acabou. Não foi ter forçado alguém, não foi ter feito alguma coisa com uma pessoa que estava vulnerável, que não tinha capacidade de responder. E, meu Deus, gente, se a pessoa não consegue perceber um erro que ela cometeu gravíssimo, um crime, nem quando ela tá sozinha, ela não vai, ela não vai ter a capacidade de fato, evoluir e falar, cara, eu nunca mais vou fazer isso na minha vida. Eu entendi o que aconteceu, eu entendi o que eu fiz essa pessoa passar e eu não quero repetir isso. Se você não entende o que você fez de errado, se você não acha que foi nada demais, você vai fazer de novo, provavelmente, porque você não entendeu. Então, assim, isso é de fato muito assustador e isso fala muito sobre a sociedade, isso fala muito sobre os homens e, meu Deus, gente, eu espero que outros homens que ponham a mão na consciência, escutem esses áudios e consigam pensar o quanto que isso é grave e consigam entender o quanto isso é grave e não ficar dizendo que ela quis, era mimimi e não sei o quê. Isso é muito assustador. Eu acho que isso é a parte mais assustadora. As pessoas cometerem esses atos criminosos e não entenderem que é um ato criminoso. Eu fiquei bem impressionada com isso. Queria muito saber a opinião de vocês sobre o que está acontecendo. Fico muito assustada porque os homens têm esse lugar de poder e de se ajudar mesmo quando eles não se conhecem. Eles não denunciam um ao outro e isso é muito perigoso e muito danoso para a nossa sociedade de forma geral. E quem ainda, em pleno ano de 2024, usa como justificativa de que não é um agressor, ou que não é machista, ou que não é homofóbico, porque tem amigas mulheres, porque é filho de uma mulher, porque tem filha. Gente, isso não te isenta de ser uma pessoa machista, isso não te isenta de ser um agressor. Ser amigo de uma pessoa homoafetiva não te isenta de você ser homofóbico. Então, assim, é tanta coisa que precisa ser dita que, se vocês tiverem interesse, a gente grava mais e mais vídeos sobre isso, mais e mais temas sobre isso, a gente conversa mais sobre isso, porque é um tema que de fato me assusta. Quem viu aí esses áudios, ou teve interesse de ver pelo que eu tô falando para vocês aqui, eu deixo o convite para que vocês escutem na íntegra e pensem, principalmente os homens. Pensem na gravidade disso, por favor. Tentem entender o nosso lado, tentem entender de fato, já que você tem uma mãe, tem uma filha, como seria para elas estar nessa situação, já que vocês só conseguem ter empatia por quem é tão próximo a vocês, pela esposa que foi traída, e não... Enfim, gente, é difícil ser mulher na sociedade, a gente já sabe disso, e é mais difícil ainda quando os homens têm tanto poder nas mãos como dinheiro, e aí a justiça não faz nada, e é super importante que esse caso tenha tido um final dele preso até aqui no Brasil, e que ele pague pelos atos dele. Eu espero que ele fique na cadeia os 9 anos que ele foi condenado, e infelizmente a gente sabe que provavelmente isso não vai acontecer, mas já é um passo ele ter sido preso aqui no Brasil, porque eu achei de fato que nem isso aconteceria. A gente precisa falar sobre isso, a gente precisa falar sobre os nossos incômodos. Os homens se pronunciem. Homens, coloquem a cara de vocês para dizer o quanto isso é grave, para falar com a palavra de vocês. Às vezes o jeito que eu falo aqui não acessa algumas pessoas, mas a forma que você vai falar vai acessar outras, entendeu? E se a maioria começar a colocar as suas ideias, começar a falar sobre como se sente em relação a isso, aos poucos a gente vai tornando o mundo um lugar melhor, mas a gente precisa se colocar. É isso, às vezes a forma que eu falo não vai ser acessível para todo mundo, mas se todo mundo falar um pouquinho, se todo mundo cuidar um pouquinho do outro, a gente vai ter uma sociedade muito melhor. Enfim. Queria saber o que vocês acham desse tema e de eu trazer aqui outros temas polêmicos. Vocês têm interesse que eu traga a minha opinião sobre algum outro? Vocês querem conversar mais sobre esses temas? Comenta aqui embaixo para mim que eu vou adorar saber. Não se esquece de curtir, se inscrever, comentar para não perder nenhum vídeo do canal.
Um beijo e até a próxima!